mesmo quando tenho razão. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a vocês que estão nesta casa. Boa noite aos vizinhos. Boa noite àqueles que estão nos prestigiando pelo Face. Mais uma quarta-feira, Deus permitiu que nós viéssemos até a casa dele. Até uma das milhares e milhares de casas que ele tem. E mais uma vez, nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre libertação. E o nosso Deus tem sido tão maravilhoso que ele tem dado palavras diferentes, palavras interessantíssimas, e hoje não vai ser diferente. Vamos orar, vamos pedir permissão do Pai, que esse culto seja realizado debaixo das bênçãos e da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pai querido, meu Deus e nosso Deus amado, nós reconhecemos, Pai, que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui, alguém já veio mais de longe, vieram com chuva, mas o Senhor está vendo tudo, Pai. O Senhor está nos abençoando e vendo o esforço de cada um de nós. Porque o Senhor é misericordioso e as tuas misericórdias que já foram renovadas esta madrugada está atenta para que nos cubra de bênção, nos cubra de esperança, de paz. E eu quero dizer para o Senhor, no meu nome e no nome dos que estão aqui, nós não viemos aqui só para pedir, mas nós viemos aqui também para te agradecer. Agradecer os livramentos, agradecer a saúde, a disposição que o Senhor nos deu para vir até a tua casa, Pai. Para glorificar o teu nome, para louvar, para pregar a tua palavra, Senhor. Eu peço em nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos transformando e nos honrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Nós vamos louvar os hinos. Depois a nossa irmã Elinha vai louvar também. E depois nós vamos entrar com a santa palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, é o culto de libertação. São 12 meses. Cada mês tem 4. Então são 48 cultos de libertação. Nós já fizemos um mês. Então nós fizemos 4 cultos de libertação este ano já. E falta 44. Mas o nosso Deus vai nos dar força. O nosso Deus vai nos arrumar, nos vai dar também pessoas que vão nos ajudar. Para que a gente não fique sozinho, só eu pregando a palavra. Nós precisamos que Deus nos mande pregadores, pessoas voltadas para falar da tua palavra. E sei que o Senhor vai nos dar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, eu vou louvar aqui chuvas de graça. É hino da harpa, mas eu não tenho aqui o número, acho que é número 1, se não me engano. Chuvas de graça. Louvado seja Deus. Graças a Deus. A Bíblia que vocês têm a harpa. A minha Bíblia não tem a harpa, mas eu já estou recebendo uma que vai ter a harpa. É bom a gente ter a harpa na Bíblia. E é o número 1 da harpa. 1, 2, 3. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, Ele dá bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante.
Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mande-nos chuva constante, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, mande-nos chuva constante, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, mande-nos chuva constante, chuva do Consolador. Louvado seja Deus, graças a Deus. Tem um outro hino da harpa, esse é o 197. Mais perto quero estar. Nós precisamos estar cada vez mais perto, cada vez mais sentindo as proximidades daquilo que o Senhor nos preparou para nós. Vamos louvar junto, vamos cantar junto com o pastor. Harpa cristã 197, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que esteja dor, que eu a ti, sempre de ti, obrigado, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma, minha alma, mais perto quer estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, fazer descanso a mim, teu braço dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quando Cristo, enfim, me vier chamar, no
nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus de ti. Glória a Deus, os irmãos perdoam que hoje a minha garganta não está legal, então fica complicado, né? Mas eu vou passar para a nossa irmã Leninha, ela vai puxar um louvor, o louvor que Deus tocar no coração dela, e depois nós vamos passar para a pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Antes de eu louvar a Deus com o hino, em nome de Jesus, eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. O título diz assim, o cego de Jericó. Amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui que um cego, ele não enxergava, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele viu que Jesus passava. E a Bíblia diz assim que ele falou e ele teve impedimento, porque no momento que ele gritou, Jesus, filho de Davi, né, tem misericórdia de mim. E ele teve ali o seu impedimento, né, que disseram para ele, né, não perturbar, né, o mestre. Mas Jesus ouviu o clamor. Jesus ouviu ele clamar. E então Jesus parou, mandou chamar e fez ali um milagre, operou um milagre. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, às vezes a gente passa momentos difíceis, que às vezes a gente está buscando, né, a solução, está buscando a presença de Deus, mas às vezes acontece algum impedimento, alguma coisa na nossa vida que tenta nos barrar. Mas nós não podemos desistir, porque este cego, se ele parasse, né, ele ouvisse a voz da multidão ali, para não perturbar, não molar, não, né, não tirar, tentar tirar a atenção do mestre, talvez ele não teria sido curado, mas ele foi insistente. Amém? E nós devemos ser insistentes. A palavra de Deus diz assim, em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus deu essa oportunidade para nós buscar sempre a face dele e clamar, buscar mesmo a palavra de Deus para a nossa vida. E Deus, ele está sempre pronto para nos abençoar. Eu gostaria, né? Você achou, Bia? Eu vou estar tentando louvar a Deus, né, com o playback, porque na verdade faz muito tempo que eu não louvo a Deus com playback, mas vamos aí para a glória do Senhor, amém? É um hino bastante conhecido, se alguém conhecer, quiser me ajudar aí em nome de Jesus. Abençoa Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o vento repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, e o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória, glória, glórias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Tu me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, vamos nesta quarta-feira, vamos clamar ao nosso Deus, vamos falar com carinho da palavra dele. Ele tem uma mensagem hoje, eu sinto no meu coração uma mensagem diferenciada, muito diferente, mas voltada para a nossa libertação. Eu gostaria que os irmãos já abrissem suas Bíblias em Efésios,
capítulo 4, do versículo 22 ao 32. Nós vamos ler esses versículos e depois nós vamos entrar na palavra. Efésios é depois de Gálatas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, vem Efésios. O capítulo 4, versículo 22 até o 32. Nós vamos ler todos eles. E vamos dar também um tema nesta palavra. Podem procurar sossegado, não tem pressa, porque a palavra de Deus nós temos que ter paciência, procurar e, através do Espírito Santo, Ele vai nos mostrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Mário, tem tema para esta palavra? Tem. Legalidade espiritual. Depois o pastor Mário vai explicar para vocês, ninguém é obrigado a saber tudo, o que é legalidade. O que é legalidade espiritual? Onde o pastor Mário arrumou isso aí? Eu não arrumei, irmãos, mas existe legalidade espiritual. Aí nós vamos ver o que é legalidade, mas primeiro vamos ler esses versículos, para que nós acompanhem e testifiquem a palavra de Deus. Versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Depois eu vou explicar versículo por versículo, irmãos. Vamos ler para testificar. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, que é praticamente a chave de todos esses versículos de hoje. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repetir com o que tiver necessidade. Repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda a amargura, a ira, a cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Versículo 32. Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Então, o tema escolhido para esta noite chama legalidade espiritual. Como eu disse a vocês, vamos responder o que é legalidade. Legalidade é como se a gente estivesse dizendo, venha, a porta está aberta, está liberado, pode entrar. E aí nós vamos entender realmente que existe a liberalidade espiritual, a legalidade espiritual, como existe a legalidade de Deus,
a legalidade que o diabo pede para nós, a legalidade que nós, às vezes, damos de mão aberta, às vezes damos até na inocência, nós damos essa legalidade. Legalidade é algo que está legal, pode vir. Deus não trabalha, não entra em lugar nenhum se nós não dermos a legalidade. Nós vamos aprender essa noite que o diabo não age se ele não tiver a legalidade de Deus. Se Deus não der a legalidade, se Deus não disser pode, o diabo não faz. E nós vamos dar prova disso. E a mesma coisa é com nós. Se nós não dermos a legalidade ao diabo, ele não faz nada com nós. E isso nos vai ensinar que nós temos, dentro dessa legalidade, nós temos duas condições espirituais. Uma espiritual e a outra do nosso dia a dia, da nossa vivência. O espiritual é algo que nós não vemos, mas está atrás de nós, brigando, nos defendendo, nos lutando, e tem o espiritual, que é a parte das potestades, em nosso derredor, querendo nos atacar, pedindo, implorando para que haja uma legalidade, para que haja uma porta aberta para ele, pumba, entrar. Que a Bíblia às vezes chama de brecha. Não dê brecha para o inimigo. Como o 27 aqui diz, não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, ele pediu para nós a legalidade e nós demos. Está aberta, a porta está aberta, o diabo pode entrar. Se nós não dermos a legalidade, ele não entra. Então, bem devagarzinho, irmãos, nós vamos começar a falar na introdução que a legalidade, na verdade, é uma abertura para ir em frente, é uma permissão. Nós vamos provar que Deus deu permissão para o diabo. No livro de Jó, se nós lermos no capítulo 1, no capítulo, eu acho que eu marquei aqui, vocês não precisam abrir a Bíblia. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, e Jó, no capítulo 2, e versículo 6, Deus deu a liberalidade, Deus deu a abertura, deu a legalidade para Jó, para o diabo entrar em Jó. Mas isso prova na Bíblia? Sim. Vamos ler o versículo, Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Foi quando Deus fez a reunião com os anjos e deparou com o diabo lá dentro dessa reunião. E Deus perguntou, o que fazes aqui? Quem é você? Ele disse, eu sou aquele que rodeia a terra. E o diabo, e Deus disse, conheces Jó, o meu servo? Porque o livro de Jó nos mostra que Jó foi o advogado de Deus aqui na terra. Ele defendeu Deus com unhas e dentes, porque o diabo queria que Jó blasfemasse contra Deus. E nas duas tentativas, Deus deu a liberalidade para Jó. A primeira, vai e tira tudo que é dele. Segundo, vai e tira a saúde dele. E as duas coisas foram feitas. E Jó não blasfemiou, não pecou contra Deus. Mas nós temos várias demonstração bíblica de que o nosso Deus, ele só faz algo
com a legalidade. Deus não faz nada se não tiver a legalidade. O que é legalidade? É portas abertas, é autorização. Venha, entra. Nós olharmos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim, é na igreja contemporânea, a igreja de Laodiceia, diz assim, se eu bater na sua porta e você ouvir e abrir, eu cearei contigo. Se Deus está dizendo assim, se eu bater na tua porta, você nem ouvir e nem abrir, você não me deu a legalidade espiritual. Você não cedeu nada para mim, você não abriu. E eu vou respeitar. Porque Deus respeita. Assim como o diabo respeita, se nós não dermos a legalidade para ele, ou se Deus não der a legalidade. Vocês vejam a prova aqui no livro de Jó, que Deus deu a legalidade para Jó. Faça. Ele não se conformou porque Jó não blasfemiou, Jó não reclamou, Jó não pecou. Aí ele disse, tira a saúde dele. Tirou a família, tirou os bens, agora tira a saúde dele. E Deus disse, vai, está liberado. Só não tire a vida dele. Só não mate. Então, nós estamos se aproximando dessa legalidade com provas suficientes na Bíblia. Nós vamos bem devagarzinho para vocês poderem entender o que Deus quer nos transmitir, o que Deus quer nos explicar esta noite. Vocês vejam em Jó que foi uma prova bíblica de que Deus deu a legalidade para Jó. Nós vemos em Apocalipse que Deus está pedindo para nós a legalidade. Nós precisamos abrir a porta, nós precisamos dizer ao nosso Deus, venha, entre, por favor, entre. Senão ele não entra. Esse negócio de dizer, e a gente tem costume de dizer, né, que Deus, ele faz tudo. Sim, Deus faz tudo. Mas ele faz quando nós damos a legalidade para ele. Esse negócio de dizer que o diabo faz tudo, faz se nós dermos a legalidade para ele. Se Deus der e se nós também dermos. É isso que nós temos que ter na mente. Nós não podemos desfazer do diabo, mas não podemos ter medo do diabo. Então, pastor Mário, dá um exemplo, então, de legalidade que aconteceu entre Jesus e aquela legião, a legião do povo, daquele senhor que foi atacado por uma legião de demônios, que Jesus enfrentou uma tempestade para ir para a terra dos Gadarenos, para lá ele repreender aquela legião de demônios que estava naquele homem, o homem que andava amarrado, o homem que andava algemado, machucado, não tomava banho, andava se arrastando pelas ruas, e quando ele viu Jesus, já que ele viu Jesus e disse, tenha misericórdia que faz isso comigo, e que ele clamou, que queres tu de mim? É porque Jesus já viu ele chegando e já repreendeu essa legião de inimigos. Mas eu quero explicar para vocês por que foi jogado essa legião de demônios. Foi jogado nos porcos. Se nós lermos a palavra de Deus, que está lá em Marcos, capítulo 5, que diz, quando ele disse, Jesus repreendeu
E ele disse, por favor, autorize, me dê a liberalidade para que seja jogado, para que nós sejamos jogados para os porcos. A Bíblia está bem certa, eu não sei se eu marquei aqui, mas devemos ter marcado sim, que está lá em Marcos, aonde fala-se do endemoniado de Gadareno. Não sei se eu marquei aqui, mas eu vou achar, só para ler um pedacinho para vocês. Se vocês acharem mais rápido para mim, me ajuda. Oi? 5:12, ótimo. Então vocês vão ver o que a gente entende aqui, que Jesus deu a legalidade para o diabo. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. O que eles estavam pedindo? Eles estavam dizendo, Jesus, nós sem a tua autorização, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos autoridade para sair desse homem aqui e ir para algum outro lugar que nós queremos ir. Então ele pediu permissão, por isso que diz, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos e a manada se precipitou no mar. Às vezes a pessoa está começando agora, ele entende, fala assim, bom, então essa legião de demônios acabou, morreu. Não, quem morreu foram os porcos. Os porcos morreram afogados, está escrito aqui. Eles não. Dali eles foram para outros. Lugar onde eles encontraram o quê? Legalidade. Quer dizer legalidade? Venha, a porta está aberta. Venha. E quantas vezes nós não abrimos a porta? Quantas vezes? Até muitas vezes sem perceber. Agora, se nós não abrir a porta, eles não entram. Se nós não abrir a porta do nosso coração, Deus também não entra. Lembra do Apocalipse? Se eu bater, se você ouvir e abrir a porta, poderei cear contigo. E quando nós vemos esses ensinamentos sobre legalidade espiritual, nós podemos ver também que lá em Lucas, vocês não precisam abrir a Bíblia, 22, no versículo 31 e 32, tem algo que diz dessa maneira. Disse-lhe também o Senhor, Simão, Simão, foi quando Jesus chamou a atenção de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Houve um pedido. Jesus estava dizendo, ô Pedro, o Satanás está querendo acabar com a sua vida. Ele está pedindo permissão aqui. Olha como é profundo isso. Para cirandar como trigo. Fazer o que quer. Peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Porque Pedro não era convertido ainda. Estava lá como discípulo, batalhando com Jesus, mas ele, na verdade, ainda não estava convertido. Como muitos de nós, às vezes, estamos, mas não estamos juntos, estamos indo na igreja, às vezes estamos pregando a palavra, mas, na verdade, ainda não estamos convertidos. Então, Satanás pediu autorização para Jesus e disse, eu quero acabar com Pedro. Você me dá?
Você me libera? E Jesus misericordioso disse também o Senhor, Simão, Simão, que é Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos ir andar. Ele pediu porque ele sabia que se ele não pedir, ele não ia conseguir. E se ele pedir também, e Jesus disser não, como foi dito aqui, nada aconteceria como nada aconteceu a Pedro, como nada acontece a nós. Então, muitas vezes, nós somos iludidos por certas coisas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, que quando nós resistimos, o diabo foge. Mas de que jeito que nós resistimos? Não dando a legalidade para ele, não abrindo a porta, não dizendo venha, e sim repreendendo, expulsando em nome de Jesus. Nós entendemos que Deus está no controle de tudo. E temos que entender que Deus está no controle de tudo. E que o diabo é um ser limitado, que depende da legalidade de Deus. Se Deus autorizar, ele vem. Mas se Deus não autorizar, ele não vem. Aí vem com nós. Se nós abrir a porta, ele vem. E ele entra. Nós sabemos que ele está ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor. Ao nosso redor estão os anjos para nos proteger. Como sempre esteve. Agora, o derredor está lá o diabo. Esperando uma legalidade. Esperando que nós dê uma brechinha que for. E essa brechinha tem o nome de legalidade espiritual. Se nós olharmos lá em Atos capítulo 5, versículo 3, que todos nós praticamente nós sabemos a história de Ananias, nós vamos ler aquela passagem da igreja primitiva, que tudo que você vendia, você repartia para os irmãos da igreja. Dali que saiu, lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu, chorai com quem chora, alegrai-se com quem se alegra. A igreja primitiva, tudo que você vendia, se eu tenho um pedaço de terra, eu vendo, eu tinha que vir na igreja e com a contabilidade feita certinho e repartia entre os irmãos. E Ananias deu liberalidade para o diabo. Vamos ler. Esse aí eu quero que vocês achem. Só para vocês entenderem, cada vez mais, dentro da mentalidade, do conhecimento de vocês entender o que realmente é esta liberalidade. Essa liberalidade ou legalidade, ela vai no capítulo 5, no versículo 3. Vamos ver o que Pedro disse para Ananias, que está voltado, é como se Pedro estivesse dizendo assim para Ananias, Ananias, você deu legalidade ao diabo? Você abriu as portas ao diabo para fazer o que você fez? Então vamos ler capítulo 5 de Atos, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? A herdade era a propriedade que ele e a sua esposa tinham combinado. Venderam, mas não deram aquilo que deveria dar. Mentiram, usaram da
falsidade. Deram, na verdade, legalidade, autorização, abriram a porta para que Satanás entrasse e fizesse aquilo com Ananias e Safira, que era a esposa dele. Então, aqui na Bíblia, nós estamos em Atos, nós já vimos mais uma prova. Em Apocalipse, nós vimos outra prova. Em Lucas, nós vimos prova. Em Jó, no livro de nós vimos prova da liberalidade, da legalidade. Venha, está livre, porta está aberta. E isso nós temos, não podemos agir. Com Deus nós não podemos agir, e com o diabo nós não podemos agir. Porque se nós dizer para o Pai, dizer para Deus, dizer para o Espírito Santo, que nós não estamos com a porta aberta, ele não vai entrar. O que é que a Bíblia diz, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 9? Se vocês me obedecerem e quiserem, comerão o melhor dessa terra. Obedecer é você estar com as portas abertas, o coração aberto, para receber ele. O que é que Jesus disse lá para Jerusalém, quando ele estava já caminhando para ir para Gólgota, para ir para a morte? O que ele disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Eu queria tanto, mas tanto ser que nem uma galinha, ter vocês debaixo das minhas asas. E o que Jesus completou? Que jeito? Mas vocês não quiseram. Ou seja, vocês fecharam a porta. Vocês não deram a legalidade para mim. Porque esse negócio de nós dizer que Jesus, Deus, entra em tudo quanto é lugar, nós não podemos confundir. E que o diabo, que Deus entra mansinho com amor e o diabo entra arrebentando tudo. Sim, Deus entra devagar e entra com amor. Mas se você der a legalidade, se você abrir as portas, o diabo entra chutando tudo? Sim, se você abrir as portas. Olha o exemplo de Gadareno, olha o exemplo daquele homem endemoniado. Que os demônios disseram: Senhor, permita, quer dizer, dê a legalidade para que nós sejamos jogados aos porcos. Nós podemos lembrar também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que é uma passagem tão conhecida de nós, que disse que o diabo está ao nosso derredor e os anjos estão ao nosso redor. E que o diabo está urrando como leão, querendo nos tragar. Querendo. Mas se ele não encontrar a legalidade, ele não vai fazer nada. Vocês prestem atenção, irmãos. Ele anda ao vosso derredor. Ele está buscando uma legalidade, uma porta aberta, onde ele vai entrar, onde entra a destruição. Aonde a destruição entra? Ele achou a porta aberta, ele achou a legalidade. Você convida um amigo, ele aceita se ele te der a legalidade. Se ele não aceitar, ele não vem, ele não é seu amigo. Você não convida, você não pode ter a legalidade, abrir as portas para um ladrão.
Não pode. Quem entra na minha e na sua casa, sem sua autorização, sem a legalidade, é ladrão. Muitas coisas, irmãos, na área espiritual, nós ainda entendemos errado, sabe? Por isso que tem a palavra de Deus, tem o ensinamento e tem a ajuda do Espírito Santo que nos ajuda. E agora, irmãos, agora eu gostaria, para nós poder entender bem essa mensagem de hoje, eu gostaria que vocês voltassem lá em Efésios, lá no capítulo 4, e nós vamos fazer algo expositório. Nós vamos fazer uma exposição de cada versículo que vai nos ajudar grandemente a nós entender a legalidade espiritual. O que realmente é a legalidade espiritual? O que é essa abertura para ir em frente? O que é essa permissão que nós, às vezes, sem saber, nós acabamos dando? O versículo 22, ele fala da nossa antiga maneira de viver, do nosso estilo de vida que desagrada a Deus. Vamos ler o 22? Vocês podem acompanhar. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem. A domingo houve o batismo. Aqui ele está dizendo, aqueles que foram batizados, vocês eram o velho homem, vocês eram as criaturas. Vocês despojaram, vocês tiraram a roupa da velha criatura e se vestiram e se revestiram da nova criatura. Por isso que ele diz aqui, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que é concupiscência? Desejo. O versículo 24 diz, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que está dizendo aqui? Ele está falando da nossa antiga maneira de viver, do nosso estilo de vida que desagradava a Deus. Ele está falando no versículo 23 da metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mente, mente renovada. O que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Para nós fazer o culto, para nós renovar a nossa mente, para que a nossa mente seja renovada, para que nós possa sentir, ver as perfeições, as maravilhas de Deus. Então, é uma renovação de mente. E no versículo 23, não está dizendo diferente. Ele está dizendo que e vós renovais no espírito da vossa mente. Eu costumo dizer e bato nessa tecla, mente é o coração. A Bíblia, quando fala em mente, é o coração. E esse coração não é essa bomba que nós temos aqui no meio do peito. Essa é uma bomba, que a finalidade dela é bombear o sangue. Agora, a nossa mente é o nosso coração. A nossa mente é onde somente Jesus pode entrar. No versículo 24, vocês veem que diz assim, olha, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos expor esse versículo. É pessoa transformada, nova mulher, novo homem,
que é transformar a nossa mente, aquilo que eu disse em Romanos capítulo 12, 1 e 2. No versículo 25, vocês podem acompanhar que diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. O que está dizendo no versículo 25? O que nos ensina o versículo 25? Está dizendo para nós deixar a mentira, para nós falar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz também no Evangelho de João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. Então, nós não podemos deixar a mentira nos dominar. Irmãos, quando a mentira entra em nós passamos a atingir uma mentirada, mas tão grande, a mentira toma tanto conta de nós, que nós estamos mentindo achando que estamos falando a verdade. Já foi comprovado isso. E quando nós mentimos, nós mudamos de pai também. Porque o pai da mentira é ele, é o nosso inimigo. É ele que é o pai da mentira. Então nós temos que dividir esse versículo 25, que a mentira fala de Satanás. E segundo, a verdade lembra Jesus. Nós abrimos a Bíblia no João capítulo 14, versículo 6, nós vamos ver que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho é aquilo que nós tomamos consciência de que nós devemos caminhar com Jesus. A verdade é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida é a vida eterna. Que às vezes nós esquecemos de buscar a vida eterna e se apegamos só nessa vida aqui. No versículo 26, a Bíblia diz assim, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. O que ele está querendo dizer? Para não sermos levados pela emoção. Muitas vezes nós somos levados pela emoção. E quando nós somos levados pela emoção, nós esquecemos a razão. Às vezes a emoção não está a verdade está na razão. Qual é a emoção? A emoção é porque eu não fui abençoado ainda, eu não vou mais na igreja. E qual é a razão? A razão é que você precisa ir na igreja, precisa buscar o Senhor. Qual é a emoção? Tudo que eu pedi para Deus até agora não me deu nada. E qual é a razão? Continue pedindo, continue insistindo, que Ele vai lhe dar. Peça e eu lhe darei. Então, que as nossas atitudes não sejam as emocionais, mas que seja sobre a razão. E quando nós estamos abraçados com a parte emocional, nós estamos abrindo ao inimigo a liberalidade. No versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Essa autoridade, o Senhor Jesus Cristo já nos deu faz muito tempo. Essa autoridade que nós temos. Palavra-chave dessa noite: não dê lugar ao diabo.
Eu vou ler para vocês Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 44, 43 e 44, que diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde sair. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. O que quer dizer isso? Ele encontrou liberalidade. Ele encontrou facilidade. Ele encontrou legalidade. Olha, encontrou a porta aberta. E ele entra. Ele é atrevido. No versículo 28, a Bíblia diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Jesus disse: eu vou e não ficarão órfãos. Deus precisa achar lugar em nossas vidas. Deus precisa encontrar dentro de nós a legalidade espiritual. A nossa porta tem que estar aberta. Temos que dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Esse Espírito Santo vai nos transformar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos esse templo do Espírito Santo aberto, legalidade, chamando, porta aberta, dizendo: venha. E fechada para o inimigo. O inimigo respeita e ele não entra. Prova lá nos Gadarenos. E Deus respeita a nossa legalidade. Quando ele encontra a porta aberta, ele entra. Quando ele não encontra, ele não entra. Se me buscares, encontrareis. Se não me buscares, não me encontrarás. Por isso, irmãos, em nossas vidas, nós precisamos ser pessoas transformadas a cada dia através do Espírito Santo de Deus. E ele faz coisas grandes. Às vezes quem está pregando não sabe o que está acontecendo depois que a palavra foi esparramada, foi explicada. Às vezes a gente não sabe, mas depois, no outro dia, às vezes pela própria internet, para a gente não interessa isso, né? Porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Mas aí a gente vê e a gente fica até animado. Puxa, o que eu falei não foi em vão. Algo acontece com o quê? Com a palavra de Deus. E o que nós precisamos aprender então? Nós vamos ler o 29 até o 32. Vamos ler. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe, irmãos, são palavras vazias. São palavras de pessimismo. São blasfêmias. São palavras negativas. São palavras torpes. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado
para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Isso está nos querendo dizer, está nos ensinando, irmãos, que da grande necessidade que nós temos de, nesses 4 últimos versículos, que nós queremos melhorar a nossa conduta, melhorar o nosso meio que nós vivemos, melhorar o modo de nós enxergarmos as coisas. Nós vimos que a nossa maneira de viver, muitas vezes nós damos legalidade para o inimigo. Muitas vezes nós sentimos que as coisas não estão andando bem, que as coisas estão complicadas. Às vezes até mesmo a nossa saúde, a parte financeira, o nosso lar, a família, que é algo que é um projeto de Deus, às vezes as coisas começam a virar de perna para o ar, complicada, e nós não percebemos que nós estamos dando legalidade para o diabo e não estamos dando a legalidade para Deus. Que eu volto a dizer, conforme a palavra, Deus não entra se você fechar. Ele não entra. E o inimigo não entra se você fechar. Agora, se você abrir, entra Deus. Mas se você fechar para o inimigo, ele não tem autoridade para entrar na sua vida. Por isso que eu escrevi aqui que a legalidade, nós vimos que a nossa maneira de viver dão legalidade ao diabo, através das atitudes que agradam a Deus. Muitas vezes a legalidade vem por pequenas raposinhas. Vamos abrir a Bíblia? Esse eu quero que vocês abrem também. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Aonde está Cantares? Vão lá em Salmos, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes, depois de Eclesiastes vem Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Isto aqui é um ensinamento que nós não temos que dar liberalidade, nem pouco legalidade, quer dizer, nem pouco e nem muito. Quando nós eu dei uma legalidade, eu dei uma liberdade aí, mas foi só por uns dias. Não tem pouco e nem muito. Nós não podemos dar nem pouco e nem muito. Porque veja o que está escrito aqui no capítulo 2 de Cantares, versículo 15. Fala sobre as raposinhas. Existem raposas grandes, existem raposas médias, existem raposinhas. É como o pessoal diz, né? Tem pecadão, pecado e pecadinho. Não. As raposinhas são mais perigosas do que as raposas grandes, porque elas entram em qualquer fresta, qualquer buraquinho elas entram. Ou seja, qualquer legalidade que você der para o mal, elas entram. Por isso que diz aqui, apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas é o inimigo entrando na legalidade que você deu, talvez por um minuto, por um segundo. As pequenininhas entram. As grandes também entram. As médias também entram. Por que chama de vinha? Porque as vinhas do Senhor somos nós. Se nós abrirmos a Bíblia
nós não vamos abrir hoje, em Isaías capítulo 27, o nosso Deus está dizendo que nós somos a vinha dele. O que é vinha? É uma parreira de uva. Ele diz que ele rega, que ele cuida, que ele mata os matos, que ele põe fogo nos matos. E ai daquele que derrubar uma vinha. Está escrito. Então nós somos a vinha dele. E aqui a palavra de Deus está dizendo: apanhai-me as raposas e rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha estão em flor. Às vezes nós não estamos fechadinhos, não damos liberalidade para Deus. Aliás, estamos sempre libertos, sempre as portas abertas para Deus, mas também, às vezes, nós descuidamos e damos brecha para o inimigo. O inimigo é a raposinha. E ele vai entrar. Às vezes nós podemos estar em flores. Nós podemos estar em paz. Nós podemos estar com a nossa família em paz. Florida. Mas ela entra. Porque nós demos liberalidade espiritual. Na conclusão, irmãos, eu quero ler para vocês, eu quero que vocês acompanhem também, no Efésios, a mesma epístola de Efésios, porque tudo tem uma pergunta. Falamos, conversamos, explicamos sobre legalidade espiritual, ou seja, permissão. E qual é a solução? O que a Bíblia nos dá de solução para que essas coisas não aconteçam? Então nós vamos achar Efésios capítulo 12. Deixa eu achar aqui a minha aqui, Efésios capítulo. Epístola de Efésios, capítulo 12, versículo. Capítulo 6, versículo 10 até o 18. Vamos ler ele inteiro. Aqui está a solução. Aqui está a solução para nós sabermos usar a legalidade espiritual. Ele diz assim no versículo 10. No demais, irmãos, irmãos meus, vocês são meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós devemos dar legalidade espiritual sempre na força do Senhor, no fortalecimento dele, na fortaleza que ele é e na força do poder de Deus. Por que Deus deixou escrito: olhai para o monte, eu olho para o monte e pergunto, da onde vai vir o meu socorro? E vem a resposta: o meu socorro vem de mim, que sou o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Então, essa é a força e o poder de Deus. E aqui está dizendo que, primeira coisa, nós precisamos fortalecer na força e no poder de Deus. Andar fortalecido. Andar sempre com legalidade espiritual. Aí ele diz no 11, reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Quando ele está dizendo aqui para nós revestirmos, vestirmos, cobrirmos, ficarmos agasalhado, coberto, protegido com toda a armadura de Deus, nós não estamos dando legalidade para que o diabo entre. Por isso que ele chama aqui que nós estaremos protegidos
contra as ciladas do diabo. E no versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Existe o mundo nosso que nós vivemos aqui, que nós conseguimos ver as coisas, perceber, ter discernimento, né? Ter reflexo. Está dirigindo, você tem um reflexo, você tem, tudo bem. Mas existe o mundo espiritual que Deus não deixa nós ver. Graças a Deus, Ele não deixa ver o tamanho da guerra que tem atrás de nós. Ele não deixa. Não é permitido. Por isso que, se nós formos olhar o que aconteceu com Daniel orando, e quando demorou para vir a resposta, até que veio o anjo e diz, Daniel, Deus, o Pai, já ouviu a tua oração, mas eu não consegui passar. Passar por quê? Pelas hostes, pelas tempestades, pelo mal que tem nas hostes celestiais. Porque a Bíblia faz nós entender que existe 3 céus. Esse céu que nós olhamos aí, onde nós vemos os aviões, vemos aí os passarinhos voando. O segundo céu é aquele onde estão os astros. E o terceiro céu é onde está o eterno. É outra área que nós não conseguimos atingir. Por isso que dentro dessa área que é o segundo céu, é que se encontra esse mal, que se encontra esses espíritos de guerra, que guerreou para que o anjo não chegasse com a oração até Daniel. O próprio anjo diz, eu precisei do socorro de Gabriel, para mim poder trazer até você a sua bênção. Para mim trazer até você que a sua oração foi ouvida. Então, nós estando revestidos das armaduras de Deus, nós vamos encontrar isso aqui, ó, porque temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A luta não é entre eu e você, ou qualquer um de nós. A luta é contra a potestade do mal. E como que nós lutamos? Revestido com as armaduras de Deus. Que nós, com as armaduras de Deus, nós não vamos abrir brecha. Nós não vamos dar essa legalidade espiritual para que o inimigo venha e faça o que ele quer, como ele queria fazer com Pedro. Cirandar. E quantos de nós ele não faz? Quantos? Porque deu legalidade. Só faltou chamar. Venha. Você está livre. Aqui você pode entrar a hora que você quer. Vem tomar um cafezinho comigo. Legalidade. Aí ele pede para nós, do 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, revestidos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. 17.
tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, essa vestidura, essa armação, é interessante que para nós, os evangélicos, para nós temos uma a mais. Para os que não são, para os que não conhecem a palavra de Deus, para os que não têm Jesus como Senhor e Salvador, para aqueles que não oram, são 6 armaduras. Para nós são 7. Ele chama de cinto, mas para nós é a verdade. Aqui Paulo faz uma comparação do exército romano, que é capacete, que é o coturno, né? A bota, o sapatão, que é a couraça, que é aquela de couro, para proteger, o escudo, que é isso que usa até hoje, policial usa até hoje, uns usam hoje acho que é mais de fibra, antes era de madeira, né? Para proteger. O Salmo 91 diz, escudo e broquel. Por quê? Era uma broca que tinha aqui na frente. Então você se defendia e atacava. Deus nos defende e ataca o inimigo. Então essas armaduras, cada um tem um significado. Para o exército romano, era uma coisa. E aí daquele que fosse no quartel ou algum lugar que faltasse uma delas. Ele não podia trabalhar. Mas nós precisamos dessas armaduras, que aqui na própria palavra de Deus, dizem, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo ficar firme. Estais por firme, tendo cingido os vossos lombos, que é um cinto, que significa verdade para nós. Para o romano, para o exército, é um cinto. Para nós, é a verdade. Vestida a couraça. Para nós, a couraça é para o romano, a proteção. Para nós, é a justiça. O que é justiça? É aquele que foi feito justiça e botado ele na cadeia? Não. A justiça é nós ver a justiça que Jesus fez por nós, derramando o seu sangue na cruz. Calçado, para eles lá é calçados. Para nós é a preparação do evangelho. Para eles é tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é esse que eu falei para vocês. Para nós é a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós estamos usando o escudo da fé, nós estamos não dando legalidade para o diabo. E nós não dando legalidade para o diabo, nós estamos protegidos pelo escudo da fé. E ele pede também tomar o capacete. O capacete é a salvação. Nós buscarmos a salvação. Por onde nós buscamos a salvação? Pela nossa mente. O capacete protege a mente. Mas para nós, a própria Bíblia traduz, tomai também o capacete da salvação. Para eles é o capacete proteger a cabeça deles, do soldado. E a espada do Espírito. A espada é a espada que eles guerreavam. Para nós, está aqui a espada.
Essa é a espada nossa. Essa nós temos que acompanhar ela. Nós temos que levar. Não é levar ela e deixar lá, abrir no Salmo 91 e deixar lá. É ler, é entender, é ouvir, é interpretar aquilo que está escrito. E terminamos o sexto, mas para nós tem a sétima. Orando, porque nós precisamos orar. Jesus foi morto na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo, para que nós tivéssemos intimidade com o Pai, qualquer hora, qualquer momento. E essa intimidade nós oramos. Orar, falar com Deus. Então, para aqueles que não são, para aqueles que não usam da legalidade espiritual, eles têm 6 armaduras. É um soldado comum. Para nós que somos soldados de Cristo, nós temos 7. E a última é orar, é falar com o Pai, em nome de Jesus. Amém? Deu 9 horas, vamos ficar com essa palavra, vamos ficar de pé, agradecer a Deus. E Deus falou hoje para nós, para vocês que estão sempre no Facebook, sobre legalidade espiritual. Tenho certeza que nós nunca vamos esquecer essa palavra. Legalidade, abertura de portas. Está aqui, está liberado, pode vir. Isso nós temos que fazer com Deus e não com o inimigo. Antes de nós orarmos e terminar, eu quero orar aqui para interceder pelas fotos que estão aqui e pelos nomes que estão aqui também, a pedido de oração. Pai querido, meu Deus amado, estamos aqui, Senhor, intercedendo pelas fotos, por esses nomes que estão aqui, Pai. Intercedendo também pelos dizimistas, Pai. Intercedendo pelo papel, pelo que nós temos aqui de panfleto, Pai, para evangelização. Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor. Aqueles que trouxeram suas fotos aqui, Pai, é porque eles creem, Pai. Aqueles que deram seu nome, a chave, o que está aqui, é porque creem, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor nos ajuda e que nós não queremos, Pai, usar de liberalidade, Pai. Nós queremos, só com o Senhor, nós queremos ter a porta aberta, Pai. A porta aberta de proteção, a porta aberta que nos dê saúde, que nos dê força, Pai, para nós continuar essa caminhada no exército de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, leve-nos para nossa casa, Pai. Terminamos de falar da Tua palavra. Clamamos, Pai, sobre fotos, que venham mais pessoas, que tragam peças de roupa, que tudo é clamado, tudo é orado e tudo que é feito com fé dá fruto, dá resultado, Pai. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a videira verdadeira e nós que estamos nele, nós vamos dar bons frutos, Pai. Eu tenho certeza disso, porque é a palavra do Senhor. Leva cada um, Pai, os que estão mais perto, os que estão mais longe, protegendo, Pai, abençoando, Pai. E que eles saiam daqui glorificados, Pai. E que esta palavra de hoje, que parece ser complicada, está aparecendo para mim, mas eu tenho certeza que através do Teu Espírito, o Senhor já colocou no coração, na mente de cada um de nós. E nós vamos entender cada vez mais, e nós vamos aplicar, e com a ajuda do Senhor nós também vamos divulgar, porque há necessidade da Tua palavra, Pai, ser divulgada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Leve, Senhor, debaixo do Teu manto, Pai. Abençoa as famílias, Pai. Aqueles que estão aqui nesta noite, e que a sua casa tenha alguém que esteja doente, Pai. Ou doente mental, ou doente físico,
ou doente espiritual, não quer vir mais na igreja. Pai, quem está aqui, continue levantando a mão e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você deixou a sua casa e todos já estão servindo ao Senhor, levante a mão para os céus e diga: eu e a minha casa servimos o Senhor. Louvado seja a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E deem paz, igreja, e uma salva de palmas para Jesus.